No silêncio da noite, em uma fazenda isolada no interior do Brasil, um homem chamado João levava sua vida simples e tranquila, cuidando de seu gado e cultivando a terra que herdou de seus antepassados. João sempre foi um homem trabalhador, mas de poucas palavras. As pessoas da vila próxima comentavam sobre seu temperamento difícil, especialmente após a morte prematura de sua esposa, que o deixou sozinho na vastidão do campo. Apesar da tristeza, João seguiu adiante, mantendo sua rotina implacável de trabalho. Mas em uma noite, algo inexplicável começou a acontecer, algo que transformaria a vida de João para sempre. João costumava se deitar cedo, cansado de um dia de trabalho árduo. Porém, naquela noite, mal conseguia dormir. Um sentimento estranho o dominava, como se estivesse sendo observado. Algo parecia não estar certo. Ele sentia um peso no ar, uma presença invisível que o inquietava. De repente, ouviu passos. Pesados. Lentos. Como se alguém ou algo estivesse caminhando ao redor de sua casa. Levantou-se rapidamente, agarrou uma velha espingarda e foi até a janela, mas não viu nada. Apenas a escuridão da noite e o balançar sutil das árvores ao vento. O coração de João começou a acelerar. Ele sabia que não estava sozinho. Com o passar dos dias, os fenômenos ficaram mais intensos. Portas que se fechavam sozinhas, sombras que se moviam no canto de seus olhos, ruídos que ecoavam pela casa. João tentava se convencer de que era apenas sua mente pregando peças, resultado do cansaço. Mas quando o gado começou a desaparecer misteriosamente, ele soube que estava lidando com algo muito além da compreensão humana. Um dos vizinhos mais velhos lhe contou uma história antiga, sobre um antigo dono daquela terra que havia morrido tragicamente. Desde então, sua alma vagava sem paz. Eles o chamavam de o Fazendeiro do Umbral, uma entidade condenada a vagar eternamente entre o mundo dos vivos e dos mortos. Decidido a acabar com aquela situação, João foi buscar ajuda. Em desespero, visitou uma benzedeira famosa na região. Ela o alertou que a presença em sua fazenda era de uma alma presa no umbral, um lugar onde os espíritos dos que morreram em tormento e sem redenção vagam. Segundo ela, a alma do antigo fazendeiro não aceitava a morte. Desde então, alimentava-se da energia dos vivos, especialmente daqueles que trabalhavam na terra. O medo tomou conta de João, mas ele sabia que não podia fugir. Aquela terra era tudo o que tinha. Ao voltar para a fazenda, munido de velas, rezas e alguns amuletos dados pela benzedeira, João se preparou para enfrentar o desconhecido. Mas o que aconteceu naquela noite, ele jamais poderia prever. Assim que o sol se pôs e o silêncio da fazenda tomou conta do ambiente, a temperatura caiu drasticamente. As sombras começaram a se agitar novamente, mas desta vez, elas tomaram forma. Uma figura encapuzada apareceu ao longe, caminhando em direção à casa. O pavor dominou João, mas ele sabia que não podia recuar. A entidade parou na frente da porta e, em um sussurro gutural, começou a chamar o nome de João. As palavras da benzedeira ecoavam em sua mente: não responda. Não olhe diretamente nos olhos da entidade. Com as mãos tremendo, ele acendeu as velas e começou a rezar. A entidade parecia irritada, batendo nas portas e janelas com uma força sobrenatural. Mas João manteve-se firme. A presença ficou mais intensa, o ar ficou denso e difícil de respirar. Ele sentia como se a entidade estivesse dentro da casa, ao seu redor, observando cada movimento. Até que, de repente, tudo ficou em silêncio. João abriu os olhos lentamente e percebeu que a figura havia desaparecido. Mas ele sabia que aquilo não tinha acabado. Nos dias que se seguiram, João se isolou ainda mais. Ele sabia que a entidade continuava ali, à espreita. O gado continuava sumindo, e as sombras nunca deixaram de aparecer. A fazenda agora parecia um terreno amaldiçoado. Os vizinhos pararam de visitá-lo, e as histórias sobre o fazendeiro no umbral se espalharam pela região. João nunca mais foi o mesmo. Ele continuou vivendo ali, mas sempre sozinho, preso entre o medo e a obsessão de proteger suas terras. Muitos dizem que, até hoje, se você passar perto daquela fazenda à noite,
Pode ver sombras se movendo e ouvir o som dos passos pesados, como os de um homem que nunca encontrou descanso. Com o passar do tempo, João passou a ser visto como uma figura misteriosa na comunidade. As pessoas evitavam falar sobre ele ou sobre o que acontecia na fazenda, temendo que de alguma forma aquela maldição pudesse se espalhar para além dos limites da propriedade. A fazenda, antes cheia de vida, agora era um lugar de sombras e medo. Até mesmo os pássaros e outros animais selvagens pareciam ter abandonado a região. A terra estava morrendo, as plantações definhavam, e o pouco gado que restava parecia apático, como se algo sugasse a energia de tudo ao redor. A cada nova noite, João sabia que a presença do fazendeiro no umbral ficava mais forte. João tentou manter a sanidade, agarrando-se à rotina, ao trabalho árduo. Mas cada vez mais, ele percebia que a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos estava se desintegrando. Certa noite, ao caminhar pela fazenda, viu ao longe algo que o deixou paralisado. No campo, sob a luz pálida da lua, as sombras dos bois desaparecidos caminhavam lentamente, como se fossem espectros vagando sem rumo. Eles se moviam em silêncio, suas formas translúcidas desaparecendo e reaparecendo entre o mato alto. E, atrás deles, a figura encapuzada do fazendeiro no umbral observava, imóvel, como se estivesse à espera do momento certo para agir. Desesperado e já à beira da loucura, João voltou à benzedeira, implorando por uma solução definitiva. Ela o recebeu com um semblante pesado, ciente de que a situação havia se agravado muito mais do que o esperado. Ela revelou que o fazendeiro no umbral não era apenas uma alma penada comum. Ele havia feito um pacto em vida, um acordo que o condenou a vagar eternamente entre os dois mundos. Para romper essa maldição, seria necessário um sacrifício. Algo ou alguém precisa tomar o lugar dele no umbral, disse ela com voz grave. João sentiu o peso de suas palavras, mas a ideia de oferecer outra vida para salvar a sua própria o encheu de repulsa. As noites continuaram longas e assombrosas. João passou a ter visões, sonhos que se confundiam com a realidade. Em uma dessas visões, ele viu a antiga casa do fazendeiro, agora em ruínas, e em seu interior, uma lareira acesa, onde o antigo dono da terra estava sentado, acorrentado ao passado. A entidade observava com olhos vazios, como se esperasse que João tomasse uma decisão. Cada vez mais, ele sentia que o fazendeiro no umbral o estava puxando para aquele lugar de tormento. Ele sabia que, se não fizesse algo logo, acabaria perdendo sua alma para aquele destino sombrio. Aos poucos, João começou a entender que o fazendeiro no umbral não buscava apenas vingança ou terror. Ele queria libertação. Mas a liberdade só viria com a troca de uma alma. João se viu diante de um dilema cruel. Se ele não fizesse nada, acabaria se tornando mais uma alma condenada, preso à fazenda para sempre, assim como o fazendeiro. Mas se aceitasse o sacrifício de outra vida, estaria condenando alguém a um destino terrível. E, no fundo, ele sabia que não poderia fugir para sempre. O tempo estava acabando, e a presença do umbral se aproximava cada vez mais, sugando sua força, sua vontade de viver. Naquela última noite, João fez o que considerava ser sua única saída. Ele voltou à benzedeira, não para pedir mais ajuda, mas para entregar sua decisão. Deixou claro que aceitaria a troca, mas com uma condição: ele próprio seria a alma que tomaria o lugar do fazendeiro no umbral. Ele estava cansado de lutar, cansado de fugir. Se sua vida poderia trazer paz àquelas terras, então ele a daria. A benzedeira, em silêncio, acenou, sabendo que o sacrifício de João seria um fim trágico, mas inevitável. E assim, naquela noite, com a luz das velas tremulando e o vento frio cortando a escuridão, João selou seu destino. O fazendeiro no umbral apareceu mais uma vez, agora não como uma sombra aterrorizante, mas como uma figura triste e cansada, como se finalmente estivesse pronto para partir. Os dois se encararam por um longo momento, e João sentiu a paz tomar conta de seu coração. Ao amanhecer, os vizinhos encontraram a fazenda estranhamente quieta. João não foi mais visto, e a presença que antes assolava o lugar pareceu desaparecer. Dizem que a terra floresceu novamente, e o gado retornou, saudável e cheio de vida.
Mas todos sabiam que a paz só havia sido alcançada porque João se tornará o novo guardião daquele lugar sombrio, agora preso no umbral, garantindo que a maldição nunca mais voltasse a assombrar aqueles campos. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! Após o desaparecimento de João, a fazenda entrou em uma nova era de silêncio e mistério. As histórias sobre o fazendeiro no umbral começaram a se espalhar pelas vilas vizinhas, e o local se tornou alvo de curiosidade e medo. Poucos tinham coragem de se aproximar da propriedade, e aqueles que tentaram relataram sentir uma presença estranha, como se fossem constantemente observados. Embora a fazenda estivesse aparentemente em paz, algo ainda pairava no ar. O sacrifício de João havia trazido um fim ao tormento do antigo fazendeiro, mas os laços com o umbral não haviam sido totalmente rompidos. Com o tempo, a vegetação começou a se recuperar, e o gado voltou a pastar tranquilamente nos campos. No entanto, algumas pessoas que passavam pelas proximidades à noite diziam ouvir sussurros no vento, vozes incompreensíveis que pareciam ecoar de outro mundo. Outros diziam ver sombras se movendo rapidamente entre as árvores, como se algo invisível ainda estivesse à espreita, aguardando o momento certo para se manifestar. O nome de João, antes associado a um homem reservado, agora era lembrado como parte de uma lenda macabra, o homem que se tornou o novo guardião da passagem entre os vivos e os mortos. Os poucos moradores mais velhos que ainda se lembravam de João especulavam sobre o que realmente havia acontecido. Muitos acreditavam que, embora o fazendeiro no umbral tivesse finalmente encontrado descanso, a alma de João agora estava presa em um ciclo de tormento eterno. A ideia de que ele havia trocado sua vida para salvar a fazenda era ao mesmo tempo admirável e trágica, um ato de coragem que só poucos entendiam. A benzedeira, que havia orientado João, também desapareceu misteriosamente pouco tempo depois, sem deixar rastro. Alguns dizem que ela sabia que o sacrifício de João não seria suficiente para aplacar totalmente as forças sombrias do umbral. Curiosos e aventureiros começaram a se aproximar da fazenda, atraídos pela fama que a história ganhou. Alguns queriam testar os limites da superstição, enquanto outros procuravam respostas para os mistérios do além. Os relatos variavam, mas uma coisa era certa: ninguém saía da fazenda da mesma forma que entrou. Aqueles que ousaram passar uma noite no local contavam sobre pesadelos vívidos, nos quais figuras encapuzadas e silhuetas fantasmagóricas os cercavam, murmurando em línguas antigas. Em seus sonhos, sempre aparecia uma figura ao longe, observando em silêncio, a figura de João, agora transformado em um guardião sombrio, ligado para sempre ao destino daquelas terras. O que poucos sabiam é que o umbral, aquela dimensão intermediária entre os vivos e os mortos, não é um lugar fixo, mas uma espécie de energia fluida que pode se manifestar em diferentes formas e intensidades. E na fazenda de João, essa energia havia se concentrado de forma tão poderosa que, mesmo após o sacrifício, ela continuava a pulsar sob a superfície, alimentando-se das emoções, dos medos e dos desejos daqueles que se aproximavam. Por isso, os que tentavam explorar os mistérios da fazenda eram muitas vezes sugados por essa força, que se alimentava de suas mentes, transformando suas visões e pesadelos em algo palpável. A cada ano, a fazenda se tornava mais isolada. Nenhum comprador ousava se interessar pela propriedade, e ela foi deixada ao abandono, suas cercas desmoronando e o mato crescendo descontrolado. A sensação de que o lugar havia se transformado em uma espécie de portal entre os mundos era inegável. As poucas pessoas corajosas que se atreviam a explorar o local levavam consigo amuletos e proteções espirituais, mas nem sempre isso era o suficiente. Muitos retornavam com histórias de encontros estranhos com figuras sombrias, que pareciam se materializar apenas no limite de sua visão, desaparecendo quando tentavam focar nelas. A fazenda de João agora estava completamente envolta em mistério e lendas. A vila mais próxima, que outrora mantinha uma relação próxima com a propriedade, agora mantinha distância, considerando-a um território amaldiçoado. Os mais jovens cresciam ouvindo as histórias contadas pelos anciãos,
E mesmo aqueles que não acreditavam na lenda do fazendeiro no umbral preferiam não arriscar. Afinal, quem iria desafiar algo que parecia ultrapassar as barreiras da compreensão humana? E assim, a fazenda de João permaneceu, como um marco de uma tragédia espiritual. Uma terra que, mesmo após anos, ainda carrega o peso de duas almas condenadas, a do antigo fazendeiro, agora liberto, e a de João, o novo guardião do umbral, destinado a proteger aquele território de qualquer intrusão, seja do mundo dos vivos ou dos mortos. Um sacrifício que selou seu destino para sempre, preso entre dois mundos, em um ciclo eterno de vigília e solidão. A história da fazenda amaldiçoada de João não morreu com o tempo. Pelo contrário, ela ganhou novas camadas de mistério à medida que gerações foram passando. Aqueles que se aventuravam pelas redondezas afirmavam sentir uma energia pesada, como se a própria terra estivesse marcada por um passado sombrio que não poderia ser apagado. Mesmo os mais céticos, ao pisarem no terreno, logo percebiam que algo incomum permeava o local. Alguns sentiam arrepios repentinos, outros juravam ouvir vozes distantes, e poucos ousavam permanecer tempo suficiente para investigar as estranhas aparições que muitos diziam ocorrer nas madrugadas. As histórias sobre João como novo guardião do umbral começaram a evoluir. As pessoas passaram a acreditar que ele não apenas assumirá o lugar do antigo fazendeiro, mas que também se tornará uma espécie de intermediário entre o mundo dos vivos e dos mortos. Dizia-se que ele podia ser invocado por aqueles que sabiam os rituais corretos, e que, em troca de oferendas, ele revelaria segredos do além ou até mesmo facilitava a comunicação com espíritos perdidos. No entanto, essas tentativas de contato eram perigosas, e muitos que tentaram acabaram perdendo a sanidade, incapazes de lidar com o peso da presença que encontravam. Os mais velhos na vila contavam que, à meia-noite, quando o véu entre os mundos está mais fino, a fazenda se tornava um verdadeiro ponto de encontro entre os vivos e os mortos. Aqueles que passavam por ali nesse horário relatavam ver vultos andando pelos campos, como se estivessem realizando tarefas antigas, lavrando a terra ou cuidando do gado, mas tudo isso em um silêncio perturbador. Às vezes, o som de passos arrastados era ouvido, como se algo pesado estivesse sendo carregado. Em outras ocasiões, o som de animais que já não existiam mais podia ser escutado, em um eco distante de vidas que um dia habitaram aquela terra. Com o tempo, pesquisadores de fenômenos paranormais se interessaram pela fazenda. Um grupo específico de investigadores de uma cidade próxima decidiu montar acampamento no local para tentar documentar as atividades estranhas. Equipados com câmeras, gravadores e outros aparatos, eles esperavam capturar algo que pudesse comprovar as lendas. Na primeira noite, tudo pareceu normal, exceto por uma leve queda na temperatura e algumas interferências nos aparelhos eletrônicos. No entanto, à medida que os dias passavam, os fenômenos se tornaram mais intensos. Objetos se moviam sozinhos, vozes distantes eram capturadas nos gravadores, e uma sensação de mal-estar crescente tomou conta de todos. O líder da equipe, cético por natureza, começou a duvidar de sua própria sanidade quando, em uma das madrugadas, avistou uma figura ao longe, exatamente como as descrições de João, um homem alto, com o rosto obscurecido pelas sombras, observando em silêncio. Ao tentar se aproximar, a figura desapareceu, deixando apenas o vento e o frio como testemunhas. Naquela mesma noite, um dos membros do grupo relatou ter visto o antigo fazendeiro, o primeiro a estar preso ao umbral, caminhando ao lado de João, como se os dois estivessem conectados de alguma forma, como guardiões daquele lugar profano. As gravações feitas pelos pesquisadores foram analisadas, e para a surpresa de todos, continham sons que não haviam sido percebidos a olho nu, sussurros, batidas de portas, passos pesados. Mas o mais perturbador foi uma gravação onde, ao fundo, uma voz rouca e distante murmurava o nome de João, como se o chamasse de volta. O projeto foi abandonado logo depois, com todos os envolvidos concordando que o perigo de continuar a investigação era maior do que qualquer descoberta que pudessem fazer. A fazenda, então, voltou a ser um lugar esquecido, mas as histórias de terror se perpetuaram, ainda mais fortes. Curiosamente,
alguns dos moradores mais antigos da vila passaram a acreditar que a fazenda se tornará não apenas um lugar de assombração, mas uma espécie de ponto de passagem, uma fronteira entre o mundo dos vivos e o umbral. Dizia-se que, sob certas condições, espíritos de pessoas perdidas ou condenadas poderiam atravessar por ali, e que João, em sua nova função, os guiava, decidindo quem deveria cruzar para o outro lado e quem deveria permanecer preso. A ideia de que João agora possuía esse poder foi suficiente para fazer com que muitos evitassem sequer mencionar o nome da fazenda em voz alta, temendo que ao fazê-lo pudessem chamar a atenção de entidades perigosas. No entanto, a lenda do fazendeiro no umbral não atraiu apenas aqueles que buscavam entender o paranormal. Alguns indivíduos com mais intenções, interessados em explorar as forças obscuras da fazenda, começaram a realizar rituais no local. Eles acreditavam que, se pudessem acessar o umbral através da fazenda, conseguiriam adquirir poderes ou fazer pactos com entidades sobrenaturais. Isso fez com que a energia sombria do local se intensificasse ainda mais. Objetos ritualísticos foram encontrados espalhados pelos campos, e os poucos moradores que ainda viviam nas proximidades afirmavam que as manifestações haviam se tornado mais violentas, como se o próprio João, ou as forças que ele controlava, estivessem reagindo a essas tentativas de violação. Agora, a fazenda de João permanece como um símbolo de medo e reverência. Ela não é apenas um lugar de histórias assombrosas, mas um território onde o equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos foi rompido de maneira irreversível. Quem passa por ali hoje, seja por curiosidade ou por erro, sente na pele o peso de uma terra que, apesar de abandonada, nunca estará completamente vazia. O fazendeiro no umbral continua presente, e sua vigilância sobre a fronteira entre os mundos nunca cessará. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!